Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui. E hoje eu queria falar com vocês sobre Viva com Propósito. Há um tempo atrás, já há alguns anos, eu assisti uma série de palestras do John Piper, que eu vou deixar até o link aqui dessa palestra para você, sobre não desperdice sua vida. E cara, aquilo foi muito impactante para mim. Então eu queria pensar sobre isso com você, cara. Não desperdice sua vida, viva com propósito. Antes de começar, eu queria te pedir para fazer uma coisa. Se você puder, pega um papel, uma caneta, para você anotar algumas coisas, algumas perguntas que eu vou te fazer, aí você anota a resposta. Tenho certeza que vai te ajudar bastante a entender qual é o teu propósito. Então, se for necessário, dá um pause aqui no vídeo e vai lá, pega um papel e uma caneta que eu vou fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: se você tivesse, imagina, se você tivesse o poder de mudar uma coisa no mundo, uma apenas, o que você mudaria? Então vamos lá. Se você tivesse poder para resolver um problema do mundo, qual problema você escolheria resolver? O que mais te indigna? O que tira o seu sono? O que quando você pensa, você fica, isso é urgente, isso tem que ser resolvido. Então agora pega, anota aí no seu papel qual problema você resolveria no mundo. Então beleza, guarda a tua resposta que eu quero te mostrar um texto que está em João 4, verso de número 31. O que está acontecendo aqui nesse episódio? Jesus, ele passa por Samaria e ele manda os discípulos irem comprar comida. Ele então para num poço e começa a conversar com uma mulher samaritana. Ou seja, de ser mulher já não era para ele estar conversando naquela época. E por ser samaritana, menos ainda. E ele começa então a compartilhar o evangelho com ela. Ele traz algumas revelações que ele não tinha falado para ninguém, gente. Foi muito profunda essa conversa. E no final da conversa, os discípulos chegam. Eles ficam tudo constrangidos, falando, meu Deus, mas por que ele está falando com essa mulher? Tal. E aí eles trouxeram comida. E aí assim que ela vai embora, eles chegam e falam, mestre, come alguma coisa. Dá uma olhada no texto. Enquanto isso, seus discípulos lhe pediram, Rabi, come. Ele, porém, respondeu, tenho uma comida para comer que não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, acaso alguém lhe trouxe o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. O que Jesus estava falando, cara, é que fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que ele nasceu para fazer, era como comida para ele. Era mais ou menos assim, mesmo que o meu corpo esteja cansado depois de fazer o que eu fui chamado para fazer, eu termino aquilo sentindo que eu estou alimentado. É como se eu tivesse mais energia ainda, quanto mais eu faço aquilo que Deus me chamou para fazer. Então eu tenho mais uma pergunta para você. O que é que você faz na sua vida ou se imagina fazendo que, cara, é como comida para você? É tipo assim, cara, quando eu estou fazendo isso é como se isso me alimentasse. É como se isso me desse energia. Quanto mais eu faço, mais vivo eu estou. O que é que quando você faz na sua vida, você até mesmo esquece de comer? De tão dentro daquela situação, daquela ação que você entra. Anota aí no seu papel. O que é que quando você faz te dá mais energia ainda, te deixa ainda mais vivo? É lógico que não vale coisas passivas, né? Como, quando eu tô assistindo Netflix, quando eu tô assistindo um vídeo, quando eu tô... Não. O que você faz? Qual serviço que você faz que você ama tanto, que te dá... é como comida para você? Anotou aí no teu papel? Então guarda essa segunda resposta. O que a gente precisa entender é que Deus é glorificado quando a gente faz aquilo que a gente foi chamado, desenhado para fazer. Tem uma musiquinha, cara, que os meus filhos amam e que eles cantam de cor, que um dia eu tava ouvindo e vendo um videozinho no YouTube, aquilo falou comigo, cara, no profundo do meu ser. E é uma musiquinha muito conhecida que diz assim, se eu fosse um elefante com a minha trompa, louvaria o Senhor. Se eu fosse um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. E de repente, ouvindo essa música, eu falei, cara, é isso. Nós glorificamos a Deus quando a gente faz aquilo que a gente nasceu
para fazer. É por isso que peixe não para de nadar, é por isso que as aves não param de voar, é por isso que o elefante não para de fazer o que o elefante faz, porque é aquilo que glorifica, que louva a Deus, é ele ser quem Deus o fez para ser. Agora, eu quero que você olhe para as duas respostas que você deu. O que você mudaria no mundo e o que você faz que te dá vida. E a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: como que você poderia mudar isso no mundo fazendo o que você ama fazer? Como essas duas coisas poderiam se conectar? Como que você poderia transformar a sua realidade, a realidade ao seu redor, fazendo isso que Deus colocou no seu coração? Como é que você poderia fazer isso? Se você não faz o que você ama, eu queria que você escrevesse o que você poderia fazer daqui para frente para começar a se aproximar daquilo que você ama. Não estou falando você largar seu emprego, mudar de país, não. Estou falando para você começar a ir em direção àquilo que você nasceu para fazer, aquilo que te dá vida. O que você poderia começar a fazer amanhã, semana que vem, que começaria a te aproximar do seu sonho? Talvez um curso, talvez ler alguns livros específicos, se relacionar com pessoas específicas. O que você precisa fazer? Ou se você já está fazendo isso que te dá vida e que você ama, o que você poderia fazer para melhorar isso? Para fazer isso que você está fazendo, mas ainda melhor. Pensa em algumas coisas, escreve até aí no papel algumas coisas, algumas atitudes que você poderia ter para ainda melhorar o que você está fazendo e como isso pode transformar o mundo. Lembra que eu comecei dizendo para você? Se você tivesse poder para mudar alguma coisa no mundo, o que você faria? E eu queria te dizer, você tem esse poder. O Espírito Santo habita dentro de você. Nós estamos em Cristo Jesus. Cara, nós temos esse poder. Então vai e transforma a realidade ao seu redor.